Hoje eu trouxe para conversar com vocês sobre a importância do TAPE no atendimento intra-hospitalar pós-parto, tá, gente? E com certeza ao longo disso eu vou falar com vocês sobre tudo que vocês vão conseguir conquistar dominando essa técnica e utilizando essa técnica, tá? A nossa missão, né, e principalmente a minha missão, é transformar positivamente a vida pessoal e financeira dos profissionais da área da saúde, através de formação, através de treinamento e através de desenvolvimento de conhecimento embasados cientificamente validados. Isso porque, gente, a gente está numa era onde existem muitos métodos, técnicas mirabolantes, coisas que funcionam, coisas que são muito marketing, não funcionam. E eu tenho muito medo do taping cair nisso aí, né? Do taping começar a virar uma modinha, as pessoas saírem aplicando de qualquer forma, de qualquer jeito, vem as intercorrências, porque até a gente aplicando corretamente, seguindo todo passo a passo, tudo que se manda, nós estamos sujeitos a ter algum tipo de intercorrência com a utilização do tape, mas se isso for feito de uma forma inadequada e indiscriminada, essas complicações vão ultrapassar os benefícios que eles trazem e a gente queima a técnica no mercado. E a gente não quer que isso aconteça, eu não quero que isso aconteça, porque só eu sei o quanto a utilização do tape no intra-hospitalar, no pós-parto, no pós-cirurgias plásticas, otimizam a recuperação do paciente, acelera a recuperação do paciente, agrega no nosso procedimento, e isso faz com que a gente tenha um posicionamento profissional melhor, que a gente ganhe melhor. Então, por isso eu resolvi fazer essa formação. Diante de tantos pedidos, de tantos profissionais atrás de ter um pouco mais de entendimento sobre essa rotina, como é que entra no hospital, como é que consegue acesso, como é que fala com o médico sobre isso, como é que aplica, em que momento aplica, eu resolvi fazer essa formação, tá? Mas antes eu quero me apresentar brevemente, porque eu tô vendo que tem muitas pessoas aqui que eu não conheço ainda, que eu não vi ainda aqui nas minhas lives. Eu estou muito feliz de ter pessoas novas. Todos os dias tem pessoas novas nas redes sociais, nas minhas redes sociais. Eu me sinto muito lisonjeada de estar sendo seguida por vocês, de estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho da minha experiência, porque na realidade, gente, eu sou profissional como vocês. Eu estou no dia a dia na labuta, olha aqui como é que eu estou. Não tive tempo de me arrumar, de me produzir toda para estar aqui com vocês. Por quê? Porque eu estava trabalhando até agora, né? E isso é o que me motiva, isso que faz realmente com que eu possa ter propriedade de falar com vocês. Mas como docente, né, como professora universitária, como pesquisadora, eu tenho uma raiz muito forte na evidência científica. E uma coisa não exclui a outra, tá, gente? O que a gente precisa saber é organizar essas duas coisas, conhecimento científico, embasamento científico, artigos, pesquisas, juntar isso com a nossa prática clínica e tirar o que tem de melhor disso aí. Eu fico muito triste quando eu vejo profissionais desprezando as evidências científicas, assim como quando eu vejo profissionais desprezando a vivência clínica, a prática. Não dá para separar essas duas coisas se a gente quer ter resultado. Não dá para separar essas duas coisas se a gente quer enxergar oportunidades, ver o novo. Muitas vezes não existe uma evidência científica do taping no pós-parto, mas existe uma evidência científica no pós-cirúrgico, existe uma evidência científica de uma mecanotransdução, existe ou mecanomodulação, existem evidências científicas que justificam aquilo que a gente vê na prática. E esse aqui é o bonito da gente fazer essa associação. O nome disso é prática baseada em evidências. Gente, prática baseada em evidência, a gente juntar o que a gente tem de melhor de evidência científica, e isso aqui, quem já me conhece, sabe que é algo que eu prezo muito, aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia, na rotina, que muitas vezes vai em conflito com o que tem na ciência, mas ok, tá tudo bem. A gente está aqui também como pesquisadora para despertar esses interesses e começar a pesquisar essa outra visão, junto com o alinhamento do nosso paciente, com a perspectiva do nosso paciente, né? Então, não tem como afastar essas três coisas. E é por isso que eu me sinto muito responsável quando eu vou fazer uma formação e que eu não lanço uma formação de qualquer jeito, porque eu preciso, sim, dar embasamento para que vocês possam atuar embasados, para que quando vocês forem questionados, vocês tenham como se respaldar através da ciência. Tá? E sim, gente, quando eu resolvi usar o tape no intra-hospitalar, eu busquei uma vivência que eu já tinha de muitos anos em pós-operatório. Então, desde 2015, o taping faz parte da minha rotina de atendimento
intraoperatório, né, que na realidade não é um intraoperatório, é um pós-operatório imediato, porque a gente só atua quando o médico termina a cirurgia, quando a técnica de enfermagem higieniza o paciente pós-cirurgia, aí sim a gente entra para fazer toda essa colocação dos tapings, dos lasers, de outras tecnologias que a gente pode usar, do ozônio, do ILIB, que a gente pode utilizar nesse momento. Tá? Eu acredito muito nisso e eu vejo quantos pacientes são beneficiados com esse atendimento. Então, quando eu vivenciei, né, no dia a dia, toda essa experiência com a cirurgia plástica, e quando eu descobri o porquê que o tape, e eu vou falar isso para vocês, funciona ali naquele momento imediato, pós-cirurgia, eu imaginei, poxa, então isso também pode ser adequado para que a gente utilize no pós-parto. Se o taping tem toda essa ação, né, porque vocês vão ver que o taping tem todo um efeito neurofisiológico e todo um efeito mecânico, a depender do tipo de bandagem que se usa e da atenção que se aplica e da forma que se coloca, a gente tem efeitos mais pronunciados de ou mecânicos ou neurofisiológicos. Então, dependendo do que a gente busca, a gente pode trazer benefícios para esse paciente. Então, gente, foi a partir dessa experiência que eu tive, né, nos meus atendimentos de intraoperatórios, pós-cirurgias plásticas e vasculares, que eu resolvi levar esse atendimento também para o intra-hospitalar, né, e eu vou já explicar para vocês porque eu não chamo intraoperatório ou intraparto, tá, de pós-parto. Tá? Bom, mas deixa eu me apresentar para vocês, que eu comecei a falar, me empolguei e não me apresentei. Eu sou Olga Vieira, sou fisioterapeuta, tenho especialização em fisioterapia dermatofuncional, sou docente da Unicristos, da graduação, da disciplina de fisioterapia dermatofuncional, sou orientadora de TCC, participo de projetos de pesquisa, sou mentora da técnica do método de reestruturação pós-parto, método RPP, de reabilitação pós-parto, então eu criei um método para reposicionar a musculatura dessas mulheres, para tratar de achas, para tratar a estética, ou seja, trabalhamos o retorno do corpo dessa mulher até melhor do que o que ela tinha antes. Hoje nós já temos mais de 1.500 experts, ou seja, profissionais habilitados, porque foi uma escolha que eu fiz, foi treinar profissionais e não vender produto para que pessoas leigas saiam fazendo tudo de qualquer jeito, porque hoje a gente entende a seriedade de um tratamento personalizado, de uma avaliação de qualidade, de como a gente consegue otimizar e potencializar 1 milhão de vezes os nossos resultados quando a gente detém desse conhecimento. Eu também tenho diplomatura em fisioterapia dermatofuncional pela Universidade Fines Terrais, no Chile. Sou formada em ciências da estética pela Universidade Fernando Pessoa, em Portugal. E tenho muito orgulho de ser diretora da Clínica de Medicina e Estética, Estética e Class, que é um dos meus maiores sonhos alcançados e realizados. E trabalhar lá todos os dias praticamente, só não quando eu estou viajando para dar aula para vocês. E estar lá todos os dias atendendo meus pacientes, passando por muitos perrengues, driblando muitos desafios, fazendo novas descobertas e podendo estar aqui para compartilhar isso com vocês, tá, gente? Bom, então vamos falar um pouquinho dessa questão do tape no intra-hospitalar. Quando a gente pensa numa cirurgia, a gente pensa numa cirurgia como se ela fosse exatamente uma explosão. Vamos imaginar que nós estamos aqui, isso foi uma amiga, uma colega minha muito querida que deu esse exemplo, e que foi um exemplo tão fantástico que até hoje eu não consigo nada que possa substituir esse exemplo. Então vamos imaginar que cai uma bomba aqui no meu apartamento, tá? Quando cai uma bomba no meu apartamento, a primeira coisa que acontece é corta-se a energia. Tá? Se a gente for levar isso para a cirurgia, né, o corte da cirurgia é a bomba. Bum! Então, a primeira coisa que acontece no corpo do meu paciente é cortarem as terminações nervosas, que é a energia aqui do meu prédio. Depois, ocorre o rompimento do encanamento, então derrama água para todos os cantos, os esgotos, tudo. A mesma coisa acontece com o corpo do meu paciente. Depois da injúria, corta-se as terminações e ocorre o rompimento dos vasos e esses vasos começam a derramar. Depois se caem as paredes, né? Então ocorre realmente uma desorganização e uma desestruturação de todo o prédio. E a mesma coisa acontece lá com o meu corpo. Depois que se rompe, corta-se as terminações nervosas, né? Acontece ali o derramamento dos vasos e caem-se as paredes. Bom,
Quanto mais devastador forem esses episódios, ou seja, quanto mais devastadora for essa bomba, mais desorganização tem, mais líquido se derrama, mais paredes se desestruturam, tá? Então, quando eu penso numa cirurgia plástica, essa cirurgia plástica, principalmente quando é uma abdominoplastia com lipo, por exemplo, é como se fosse assim o desastre das torres gêmeas, é uma super explosão. Então, se a gente não controlar aquilo dali, na hora que aquilo dali acontece, o destroço é maior. Então, a gente vai ter mais bagunça, mais derramamento, mais lesão naquele local. Se mesmo tendo uma ultra mega explosão, a gente consegue controlar, vamos imaginar que quando aquelas torres gêmeas sofreram aquele ataque, tivesse conseguido neutralizar a queda daquele prédio, né? Então, aquele prédio ele não fosse cair por completo porque alguém chegou lá e controlou aquele momento que aconteceu aquela explosão, né? Conseguiram controlar de alguma forma para que ela não fosse tão ampla como ela foi. Então, ali se houve uma modulação da explosão. A mesma coisa acontece no nosso corpo. Vamos imaginar que a nossa abdominoplastia e a nossa lipoaspiração foi ali as torres gêmeas, o ataque das torres gêmeas. Se algo também tivesse controlado ou pudesse controlar toda aquela manifestação, também se teria um controle melhor da situação. Por que eu estou dizendo isso para vocês, gente? Porque o taping, assim como outras estratégias que a gente usa no pós-cirurgia plástica, ele vem com o objetivo de modular a fase inflamatória. O que é isso, Olga? Nós temos 3 fases no processo de reparo, ou seja, todas as vezes que existe uma injúria no nosso corpo, existe uma inflamação inicial. Essa inflamação inicial é a primeira fase da nossa fase de reparo. Existem, claro, né, literaturas que dividem essa fase em mais etapas, mas eu vou pegar a literatura clássica que divide em 3 fases. Primeira fase inflamatória, segunda fase proliferativa, terceira fase remodelação. E essas fases, elas se sobrepõem, tá? A gente divide dessa forma para ficar mais didático. Então, a fase inflamatória é onde tem ali toda a migração de células que vão ali tentar controlar aquele corte, fazer aquela estase circulatória, né? Controlar aquele sangue, fazer aquela coagulação, organizar aquilo tudo para controlar a bagunça. Tá? Então, quanto mais devastadora for a bagunça, mais essa fase se torna arrastada e mais células precisam ser recrutadas para tentar organizar aquilo dali. Consequentemente, esse recrutamento de células interfere nas fases seguintes. E essa inflamação prolongada, tanto quanto esse recrutamento exacerbado de células, podem trazer complicações futuras ou intercorrências futuras, como, por exemplo, formação de aderências, fibroses, problemas cicatriciais, alterações cicatriciais. Tudo isso pode acontecer por conta de uma arraste dessa fase inflamatória ou dessa proliferação excessiva. Por isso, quanto mais controlada for essa fase inicial, essa fase inflamatória, melhor as outras fases acontecem. Mais controladas as outras fases acontecem e menos intercorrências nós podemos ter nas fases seguintes, tá? Então, quando a gente utiliza o taping, aí no intra-hospitalar, a gente busca modular, equilibrar essa fase inflamatória. Na realidade, essa fase inflamatória, ela precisa acontecer, mas ela vai acontecer da melhor forma possível. É como se a gente estivesse organizando isso aí para que ela aconteça, mas seja a mais breve possível para que a gente passe logo para uma segunda fase, para uma terceira fase e o nosso processo aconteça da melhor forma possível, tá? Então, veja bem, quando a gente busca isso lá na cirurgia plástica, a gente está buscando essa modulação desse processo devastador que foi a explosão da cirurgia plástica, tá? Para isso, nós utilizamos uma técnica específica de taping, que é a técnica que a gente chama de tape contensivo.
Por que, gente, o tape contensivo? Porque quando a gente faz o tape contensivo, a gente age através da mecanotransdução. E lá na formação, eu vou mostrar para vocês artigos que mostram que esse efeito mecânico na superfície da pele, provocado por essas bandagens funcionais, pode despertar aí efeitos bioquímicos que aceleram esse processo de reparo, ou seja, ajudam nessa modulação da fase inflamatória. Tá? E isso é de suma importância. Por quê? Porque vocês acabaram de entender que essa modulação da fase inflamatória vai interferir nas fases seguintes e esse processo de reparo vai acontecer de uma forma melhor e com menos intercorrências, ou seja, a gente tem menos probabilidade de, numa cirurgia plástica, por exemplo, ter fibrose, de uma cirurgia plástica, por exemplo, ter aderências cicatriciais, alterações cicatriciais, porque a gente está controlando e modulando esse processo para que o corpo flua de uma maneira mais organizada. Isso na cirurgia plástica é muito nítido, tá, gente? Se você faz com um paciente que faz os dois da cirurgia no mesmo dia. Se você pega um paciente que fez essa mecanomodulação e você pega um paciente que não fez, é gritante a diferença. Em que sentido, Olga? No sentido de que o paciente vai chegar com menos ecmose, menos extravasamento de sangue, o paciente vai chegar menos inchado, a área cirúrgica vai chegar mais controlada e, digo mais, como a gente faz uma mecanomodulação, a gente consegue, inclusive, dar menos tensão nas cicatrizes, o que provavelmente diminui aí o risco. A gente não tem artigo mostrando isso, mas eu acredito fortemente que diminui o risco de deiscência, que é a abertura da cicatriz, alargamento de cicatriz e entre outras coisas, tá? Mas bem, isso na cirurgia plástica. Por que você está falando de cirurgia plástica? O negócio aqui é intra-hospitalar pós-parto. Por quê? Partindo desse conhecimento, eu imaginei, poxa, o efeito que modula essa fase inflamatória inicial, a gente consegue usar o taping para fazer um efeito, o taping que a gente chama de facial, para dar um efeito neurofisiológico de reposicionamento muscular, consegue, através da fáscia, dar um estímulo na musculatura. Então, se a cirurgia de cesárea é uma cirurgia, tem um corte, e esse corte, inclusive, corta pele, corta gordura, corta fáscia, corta órgão, por que não utilizar essa estratégia dentro do pós-parto? E quando eu resolvi fazer isso, gente, eu imaginei, eu tinha o mesmo raciocínio, né, lá da cirurgia plástica. Não, para funcionar tem que ser imediatamente após. Então, a mulher ganhou o menino, eu coloco. E claro, como eu vim do raciocínio da cirurgia plástica, eu primeiro pensei, não, eu vou fazer isso no pós-parto de cesárea. Então, há 4 anos atrás, mais de 4, quase 5 anos atrás, eu conversei com os médicos que eu já trabalhava e pedi a oportunidade de fazer esse atendimento e fazia gratuito, tá, gente? Quando eu comecei a fazer gratuito, porque eu queria saber se era bom para o meu paciente, se era positivo, se ia ter aceitação de mercado. Então, eu passei, acho que uns 6 meses só comparando. Eu pegava pacientes que eu não fazia e pacientes que eu fazia, pacientes que eu não fazia e pacientes que eu fazia, para comparar. E aí, o que foi que aconteceu? Primeiro, eu percebi que a logística dava muito trabalho, né? Isso eu vou falar com vocês no curso, mas eu vou falar com vocês aqui também. Dava muito trabalho, porque diferente de uma cirurgia plástica, que a mulher chega lá na hora, a cirurgia começa, eu tenho uma previsão de hora para a cirurgia terminar para eu entrar, no parto ela podia começar a chegar de manhã, se fosse um parto vaginal, por exemplo, que não foi o que eu comecei, mas ela podia estar marcada de repente, o parto para sexta-feira, amanhã, e de repente o médico me liga hoje, agora, nesse exato momento que a mulher está entrando no trabalho de parto, e que ela vai ter que fazer a cesárea. Então, isso para minha logística, começou a ficar uma coisa muito trabalhosa. Por quê? Imagina, eu estou aqui com a minha agenda lotada de paciente, o médico me liga, Olga, a paciente entrou em trabalho de parto, está indo para o hospital, vou fazer o parto dela agora, e você precisa ir para lá, porque você vai fazer o taping logo depois. Isso começou a se tornar um pouco inviável. Então, eu comecei a ver, não, que o tape é bom, eu já sei. Que ele melhora o posicionamento muscular dessa paciente, o que favorece o retorno dessa musculatura para o local pré-gravídico, isso eu já constatei. Agora eu quero constatar se faz tanta diferença assim eu fazer imediatamente após esse parto, né? Então, gente, ao longo desses 6 meses, o que foi que eu consegui constatar?
que as pacientes que faziam tape, o abdômen voltava para o local pré-gravídico muito mais rápido que as pacientes que não faziam tape no intra-hospitalar. Outra coisa que eu percebi é que a paciente conseguia manter uma postura melhor com a utilização do tape. Outra coisa que eu percebi é que a paciente tinha segurança. Então, ela, com aqueles tapes posicionados, ela tinha segurança para se levantar, para se deitar. Outra coisa que eu observei é que elas tinham menos dor. Quando a gente fazia essa contenção e essa proteção, elas sentiam menos dor. Então, eu já tinha total convicção de que aquilo dali era bom. O que estava dificultando ainda a minha logística era esse negócio da mulher estar marcada para ganhar bebê daqui a 10 dias, de repente o médico me liga que ela está indo para o hospital, entrou em trabalho de parto, começou a ter contração e eu tinha que ir correndo para lá. Então eu fiz outra pesquisa. Eu comecei a ver se tinha tanta diferença fazer imediatamente após ou fazer dentro das primeiras 24 horas, ou dentro da internação da paciente. Por quê, gente? Porque embora a cirurgia de cesárea tenha todos esses cortes, uma cirurgia plástica é uma explosão da torre gêmeas. Uma cirurgia obstétrica, a explosão não é tão grande quanto da cirurgia plástica. Por que eu digo? Não, e vejam bem, eu não estou comparando nível de cirurgia, eu estou comparando devastador, né? Quando a gente fala de uma lipo, quando a gente fala de um enxerto de gordura, de um corte daquele tamanho da abdominoplastia, de uma sutura de retos, é um tipo de intervenção. Quando a gente fala de um parto, é outro tipo de intervenção. Então, eu comecei a comparar para ver se tinha realmente, se fazia tanta diferença. Então, eu reparei que se eu fizesse dentro das primeiras 24 horas, eu não tinha tanta diferença. Então, para mim, ficou muito mais organizado, por exemplo, se a mulher entrar em trabalho de parto hoje, o médico me liga, ó, fulano entrou em trabalho de parto hoje, amanhã de tarde ela tá levando alta. Então, eu conseguia ir na hora do meu almoço, eu conseguia ir de manhã cedo antes de trabalhar, eu conseguia me organizar de uma melhor forma e percebi que isso no pós-parto não fazia tanta diferença. Na cirurgia plástica faz muita. Se você chega uma hora depois que a cirurgia acabou, a paciente já tá desse tamanho, toda roxa já, toda inchada. No pós-parto eu não via tanto essa diferença. E aí eu comecei a fazer dentro dessas 24 horas. Passou dessas 24 horas, eu também comparei isso, gente. Passou das 24 horas, aí eu já conseguia ver mais diferença. Então foi por isso que esse atendimento eu cerquei aí para essas primeiras 24 horas, tá? E, claro, eu comecei a ter procura por pacientes que tinham parto cesárea, mas eu comecei a ter procura por pacientes que tinham parto vaginal também. E comecei a perceber que o taping, no pós-parto, no intra-hospitalar, a função prioritária dele nem é tanto a questão da equimose, porque no pós-parto a gente não tem isso. A questão do taping era a gente posicionar essa estrutura muscular, para que esse paciente pudesse ter uma recuperação mais rápida e aproximar essa diástase também de uma forma mais rápida. Por quê, gente? Porque quando a gente pensa em pós-parto, a gente tem a influência do hormônio relaxina, que é o hormônio de relaxamento. Então, essa mulher ainda fica até 3 meses com esse hormônio. E existe outro fator que se chama complacência. A barriga da mulher fica alongada, dilatada. Se eu posiciono essa estrutura no local correto, e se eu ensino essa mãe a fazer as ativações corretas, que quem já é meu expert aqui sabe muito bem como fazer isso, esse tape favorece esse reposicionamento muscular. E isso é o que eu busco com maior intensidade no pós-parto, é esse reposicionamento muscular. Porque o tratamento de equimose, por isso que no pós-parto imediato, eu não uso aí o tape linfático. Claro que a mulher tem retenção de líquido, claro que se eu puder, quiser usar em membros inferiores, ok. Mas o meu objetivo principal aí no intra-hospitalar é dar um suporte aos exercícios de ativação muscular e reposicionar essa musculatura no local correto para permitir uma boa recuperação. Porque vejam bem, meus amores, se eu lesionar esse meu braço aqui e parar de usar, o que vai acontecer com esse... Desculpa, se eu lesionar o meu joelho, qual é a primeira coisa que o médico pede para fazer? Estabilizar. Estabilizar para quê? Para permitir uma excelente recuperação. Então, a mesma coisa a gente busca fazer com as bandagens. A gente também dá um certo grau de estabilidade, permitindo o movimento, porque nós confiamos de que o movimento é saudável para o corpo e ele é importante para recuperar a força e para recuperar o tônus, porém, a gente dá essa estabilidade para permitir uma melhor cicatrização, para dar um estímulo proprioceptivo para essa mulher manter a postura. E isso é o que vai fazer
fazer com que ela comece o seu processo de reabilitação. Então, eu comecei a ter essa procura, as mulheres começaram a ver os benefícios e começaram a indicar as amigas, e as amigas que queriam ter parto natural, vaginal, também queriam ter esses benefícios. E por isso que eu também comecei a fazer no pós-parto vaginal, porque se meu objetivo era reposicionar a musculatura, era dar um estímulo neurológico para que, através da face, se tivesse um estímulo muscular, era voltar essa musculatura para o local pré-gravídico e diminuir a incidência de diastas. Se eu estava focando tudo isso, por que não fazer numa paciente que tivesse parto vaginal? Porque diferente da cirurgia plástica, que eu queria controlar o edema, que eu queria equilibrar as forças de tensão na cicatriz, aqui no pós-parto, o meu objetivo começou sendo esse, mas depois eu fui enxergando outros objetivos, que era o reposicionamento muscular, que era a contenção dessa fase inflamatória inicial, sim, a modulação dessa fase inflamatória, sim, mas que era ir ajudar o retorno dessas estruturas dessa mulher. Então, eu comecei a fazer pós-parto vaginal e pós-parto cesáreo. E óbvio, gente, que com isso eu consegui sim colher vários depoimentos de vários pacientes que tiveram várias respostas positivas com a utilização das bandagens, dos tapings, e isso só me faz ter a certeza todos os dias que esse é um grande diferencial, tá? Por ser um atendimento altamente especializado, isso também me trouxe retornos financeiros muito bons, tá? Porque, tipo, para ir num hospital fazer um atendimento de pós-parto, né, para fazer a aplicação do taping, para ir lá junto e fazer toda aquela orientação, dar toda aquela orientação para o paciente, hoje eu cobro para o meu paciente R$ 750, e eu gasto 40 minutos para fazer isso, e no máximo um deslocamento de meia hora, 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar, tá? Então, sim, é um atendimento muito bem pago. E o que eu tô falando para vocês, gente, é que claro que cada um tem a sua realidade, tem suas parcerias, tem sua realidade, tem sua hora, né? Haverão locais que vocês vão conseguir cobrar muito mais por isso, haverão locais que vocês terão que reduzir um pouco isso, mas o que eu tô falando para vocês é que por ser um atendimento altamente especializado, e tem que ser, porque a pessoa que tá lá, ela tem que ter conhecimento, ela tem que ter investido em ter conhecimento, tem que fazer correto, porque se fizer errado, vai dar errado, entendeu? Tem que ser valorizado. Tem que ter uma boa rentabilidade. Hoje, para vocês terem ideia, eu faço pelo menos 20 atendimentos de pós-parto. E isso, para mim, repercute não só financeiramente, mas repercute em muitos depoimentos positivos, repercute em muitos pacientes satisfeitos. E eu fico muito, muito, muito feliz com isso, tá? Porque isso é a realização do meu trabalho. Eu tenho certeza que vocês também trabalham com esse tipo de realização, né? E isso faz toda a diferença. Pois bem, então esse tape que eu vou falar para vocês na nossa formação, ele entra sim, esse atendimento intra-hospitalar, que tem todo esse conceito que eu acabei de falar para vocês, mas eu também vou abordar o tape nas cicatrizes, porque se vocês não sabem, as cicatrizes elas demoram 18 meses para terminar o seu processo, até 18 meses, e que a gente só pode considerar uma cicatriz madura quando ela atinge uma tonalidade a menos da cor natural da pele do paciente, quando ela está nivelada, e o tape é uma estratégia que a gente pode utilizar para ir controlando esse processo cicatricial também, trabalhando algumas alterações de cicatrizes. A gente fala da utilização do tape através do embasamento científico associado aos exercícios para retorno muscular dessa mãezinha. Então, gente, vale muito, muito, muito a pena. E foi depois de muitos pedidos de vocês que nós resolvemos abrir as inscrições, né? Eu gravei esse curso passo a passo, ainda estou gravando finalmente dele, né? Eu fiz questão de fazer um ao vivo no hospital, mostrando para vocês como é que eu entro no hospital, um atendimento real, mostrando para vocês como é que eu entro no hospital, como é que eu falo com o porteiro, como é que eu falo com a enfermeira, como é que eu chego na mãezinha, como é que eu aplico na mãezinha, para que vocês saibam como é um atendimento real. Dentro desse curso eu expliquei para vocês como ter acesso, como eu faço para entrar nesse hospital, com quem eu falo, o que eu posso utilizar de estratégias para esse atendimento. Eu vou falar para vocês, claro,
do que é a bandagem, quais são os tipos de bandagem, quais são os objetivos do tape, quais são os mecanismos de ação, quais são as particularidades e segredos de aplicação. E isso vai fazer com que vocês tenham vários insights, não só para utilizar o tape no pós-parto, não só para utilizar o tape no intra-hospitalar, mas para utilizar o tape na cirurgia plástica, nos tratamentos estéticos, no tratamento de celulite, porque embora a nossa formação seja focada em pós-parto, que é a minha área, love de estudo, com certeza vocês vão conseguir aplicar tudo isso aqui que eu estou falando em outras áreas também. Eu vou falar também sobre os tipos de corte, vou falar mais e embasar mais sobre esse tape no processo de reparo, indicações e contraindicações, quais são os cuidados que a gente tem que ter na aplicação do tape, o que a gente tem de evidência científica, então vou apresentar bastante evidência científica para vocês. Tão importante quanto colocar o taping é tirar o taping, tá? Eu tive um segredinho que eu descobri que melhorou muito a minha vida dos meus pacientes, porque às vezes os pacientes ficavam desesperados para tirar esse taping. E eu já tinha testado um monte de removedor, um monte de coisa. E tem um segredinho que eu vou contar para vocês de como remover esse tape. E ainda, gente, eu vou ter esse curso, eu fiz muitas demonstrações práticas de como aplicar o tape na diástase, de como aplicar o tape na cicatriz de cesárea, de como a gente fazer o tape linfático na região abdominal. E que, claro, se você tiver conhecimento de sistema linfático, você vai saber pegar esse conhecimento da região abdominal e usar nos membros superiores e inferiores, como utilizar o tape na dor lombar, tá? E ainda, claro, vou disponibilizar todo o material para vocês, porque vocês sabem que eu não gosto de deixar ninguém escravo do que eu tô passando. Eu quero que vocês tenham liberdade, então eu vou disponibilizar para vocês 152 artigos que eu usei para fazer essas aulas para vocês. Vocês vão ter acesso a essa formação por 3 meses, então vocês vão conseguir acessar essas aulas quantas vezes vocês quiserem, assistir, reassistir, até o negócio ficar bem fixado. Eu vou também dar orientações para vocês sobre os fornecedores, preços, como é que vocês podem negociar, quais são as bandagens que eu mais uso, tá? E, além de tudo isso, né, eu vou passar para vocês vão, durante esses 3 meses, fazer parte de um grupo do Telegram, onde eu vou poder auxiliar vocês aí através de um suporte. As 50 primeiras pessoas que adquirirem a nossa formação de tape no pós-parto também vão ganhar uma live exclusiva comigo de tira dúvidas, tá? Então a gente vai fazer um ao vivo para essas 50 primeiras pessoas. E uau, ficou fantástico, gente, ficou muito legal. Eu espero cada vez mais ir aperfeiçoando e trazendo novidade para vocês, porque eu volto a dizer, o meu maior interesse aqui nem é o financeiro. Posso dizer isso sem sombra de dúvida para vocês. A gente vende porque a gente tem uma plataforma para bancar, tem uma equipe para bancar, tem todo um suporte comercial, tem toda uma estrutura para fazer isso aqui acontecer, né? Mas na realidade, o meu maior intuito aqui é fazer com que vocês valorizem essa técnica, apliquem essa técnica com cuidado, com essência, tirem proveito disso aí para que a gente possa fortalecer, porque quanto mais pessoas souberem disso e derem importância a isso, mais eu tenho cliente, mais vocês têm clientes, mais a nossa classe se posiciona de uma forma profissional, de uma forma diferenciada, e a gente consegue ter o respeito do nosso mercado, tá? Então, gente, eu não poderia jamais fazer isso de uma forma irresponsável. Eu sei que vocês pediram muito e eu demorei um pouquinho, porque eu queria fazer algo realmente especial. Então, antes de lançar na modalidade online, eu ministrei essa formação em 4 turmas, né? Foram mais de 300 pessoas, eu peguei aquilo que deixou essas pessoas satisfeitas, aquilo que elas pediram para melhorar, para poder fazer uma formação online. Vocês sabem que eu tenho uma preocupação muito grande da formação online, ela atender todas as necessidades de vocês, ela ser suficiente para vocês não precisarem de uma formação prática, tá? E claro, o curso tem 7 dias de garantia, então quando você adquirir o curso, você recebe só as primeiras aulas, e depois de 7 dias da garantia, você vai recebendo gradativamente as outras aulas. Enfim, gente, eu fiz isso de uma forma muito especial. Essa primeira turma online, assim como foi as turmas online ao vivo, é uma turma que eu estou fazendo com preço muito especial, porque é uma turma que eu vou identificar se deu tudo certo, se todo mundo ficou satisfeito, se tem alguma coisa que eu preciso melhorar. Eu acredito que não, que o curso está fantástico, mas se precisar, farei, né?